Ei, doutora Laura, boa noite. Boa noite, doutora Ana Paula. Boa noite, Aline. Prazer estar com vocês nessa live tão Satisfação é, importante, né? satisfação é toda nossa, doutora Laura. Oportunidade para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre as questões da violência doméstica, né, da violência contra as mulheres e todas as formas de violência. Sempre é um tema que, infelizmente, a gente precisa falar, porque a gente tem vivido um aumento muito grande desse tipo de violência. E a gente, não só como mulher, cidadã, mãe, educadora, advogada, assistente social, a gente precisa falar sobre isso até para colaborar com uma conscientização da nossa população e trabalhar no sentido também de salvar a vida de muitas mulheres que vêm sendo aí perdidas, né? Infelizmente, por violência. Então, é sempre um prazer enorme a gente poder reunir pessoas também comprometidas com essa pauta em outras instâncias, né? No seu caso, nós vamos falar aqui um pouquinho da sua experiência e, e poder fortalecer, né? Essa frente de proteção, na verdade, às nossas mulheres e a violência. Nós estamos aqui conectando, gente, também já estamos conectadas, né? Pelo Facebook, pelo YouTube. Então, pessoas que queiram também compartilhar aí e informar para a turma que a gente está em 3 canais: Instagram, Facebook e YouTube. Saltar aqui Gilene de Barão de Cocais, ela está conosco amanhã, né, Gilene, na audiência. Vamos falar aqui sobre a conscientização do autismo. Professor Milton, também de Timóteo. Tá vendo, né, doutora Laura? Tá chegando muita gente legal aí. Sim, muita gente lá da minha terra, que eu sou de Coronel Fabriciano. Muita gente do Vale do Aço. Olha, muita gente bacana. Camara, de Nova Era. Bom, gente, nós vamos iniciar, né, nosso bate-papo aqui hoje. Estamos falando sobre como enfrentar a violência contra a mulher. Nós estamos hoje aqui com a doutora Laura Elisa. A doutora Laura, a gente tem um currículo extenso. Eu vou ler, viu, doutora Laura, para poder não esquecer nenhum detalhe que é super importante para a gente aqui. A doutora Laura Elisa Nascimento é advogada de família, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, minha colega de universidade, autora do livro Alienação Parental e a Responsabilidade Civil por Violação aos Direitos de Personalidade, vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Minas Gerais, membro da Comissão de Direito de Família da OAB Minas Gerais, pós-graduada em Direito Processual pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, professora. Ui, travou. Travou aqui no Instagram, gente. Mas continuando o currículo dela, professora contratada da PUC Minas Gerais nas disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões, Direito Empresarial 2, Direito e Legislação. Vou pedir para aguardar só um minutinho que eu vou reconectar aqui no Instagram. Bom, gente, peço desculpas aqui por esse probleminha técnico, mas o Instagram acabou travando, agora a gente vai reiniciar, né, doutora Laura, Aline, Sim. vamos reiniciar aqui a nosso bate-papo. Vamos falar, gente, como enfrentar a violência doméstica. E eu vou reapresentar aqui a doutora Elisa Nascimento, que é quem está conosco hoje. A Elisa é advogada da família, mestre em Direito Privado pela PUC Minas, autora do livro Alienação Parental e a Responsabilidade Civil por Violação dos Direitos de Personalidade, é vice-presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, membro da Comissão de Direitos de Família da OAB Minas Gerais, pós-graduada em Direito
processual pelo Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, professora contratada pela PUC Minas nas disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões, Direito Empresarial 2, Direito e Legislação. Essa é a doutora Laura, que vai conversar aqui um pouquinho conosco hoje. E nós temos também aqui conosco na tela a Aline, que é a nossa intérprete de Libras, que a nossa live, ela mantém um compromisso do nosso mandato de tornar os nossos ambientes acessíveis para todos, através da comunicação inclusiva, e dizer que a Aline já é uma companheira, né, Aline, de várias lives, de várias atividades que a gente participa. Libras é a língua em sinais para atender e fazer a inclusão dos surdos, tá, gente? Então, é com muita alegria que a gente faz esse trabalho para fazer com que a nossa população, que a nossa sociedade seja também mais participativa e mais inclusiva. Bom, eu sou Ana Paula Siqueira, sou deputada estadual aqui em Minas Gerais, tem algumas pessoas novas aqui que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Sou professora, alfabetizadora, formada em serviço social pela PUC Minas, sou assistente social. Estou presidindo na Assembleia a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Sou membro da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência e faço parte da legislatura que elegeu pela primeira vez na história de Minas Gerais deputadas negras, e tenho muito orgulho de estar nessa legislatura, representando e quebrando, doutora Laura, paradigmas, né, importantes da nossa sociedade. Integro também a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, tratar desse assunto de violência doméstica é também garantir direito de crianças e adolescentes, porque uma família que vive um ambiente da violência tem repercussões graves na vida, né, das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E tem uma trajetória que passa pela participação popular, comunitária, dentro, inclusive, na administração municipal de Belo Horizonte, como ex-secretária de participação popular aqui no nosso município, então, integração com diversos conselhos de políticas públicas, e também tive uma passagem pela instituição Associação para o UFMG, que é uma instituição social que ofertava um pré-vestibular para democratizar o acesso ao ensino superior, há alguns anos atrás, quando a gente não tinha ainda uma política de acesso à universidade pública. Então, somos participantes hoje dessa live, estamos muito felizes por contar com vocês que estão aqui nos acompanhando. Aos poucos a gente vai lendo aqui os comentários que estão aparecendo. E antes da gente entrar propriamente no tema, eu vou passar para a doutora Laura fazer suas considerações iniciais, completar seu currículo, né, doutora Laura? Falar um pouquinho das suas experiências, compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Tá. Muito obrigada, doutora Ana Paula, pela oportunidade de estar com você hoje numa live tão importante, né? E quão importante é todas as pautas a qual você representa o nosso Estado, uma vez que todas são merecedoras, né, de proteção. Então, falar sobre violência doméstica é algo que é muito importante para mim, uma vez que a nossa sociedade vivencia cada vez mais, né, esse tipo de violência. Então, no período pandêmico, nós verificamos que houve um aumento, né, expressivo desses casos. Então, a minha advocacia é uma advocacia familiarista, atuo em defesa das mulheres, também das crianças e dos adolescentes, né? Atuo também em processos de sucessão, direito sucessório, e de responsabilidade civil. Então, a gente pega um âmbito geral aí do direito civil, doutora Ana Paula. Então, assim, espero poder contribuir essa noite, né, trazendo um pouco da minha experiência profissional, falando também um pouco da lei na prática, como que ocorre, né? Então, espero aí poder auxiliá-la, né, nessa tarefa hoje.
Pois é, doutora Laura. A gente tem acompanhado, né, os noticiários e também dados concretos das diversas audiências públicas que a gente realiza aqui pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher na Assembleia, estudos de profissionais que, de fato, se debruçam sobre essa pauta, e a gente tem uma informação consolidada que a violência contra a mulher é um fenômeno, né, infelizmente, que a gente vivencia, acompanha, ele vem cheio de facetas, né, a violência doméstica, ela não é um fenômeno de um lado só, então a gente tem uma complexidade para lidar com esse assunto. A gente percebeu ao longo da pandemia um aumento de registros de casos, aumento da percepção das pessoas sobre essa situação. E nós temos alguns estudos, doutora, que mostram que há também um desconhecimento da nossa população sobre os tipos de violência. E acho que aqui no começo da nossa conversa a gente poderia falar um pouquinho sobre esses tipos de violência, para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora, nesse momento, através do Instagram, do YouTube, do Facebook, que elas possam, e as que vão nos assistir depois, que elas possam compreender que a violência ela é muito mais do que aqueles tipos tradicionais mais conhecidos, da violência física e da violência sexual. Esses são os tipos mais conhecidos. Mas a gente precisa falar também dos outros tipos de violência que estão nesse arcabouço, né? Então, nós estamos falando da violência física, da violência sexual, precisamos falar também da violência patrimonial, inclusive tem sido muito recorrente registros na perspectiva da violência patrimonial, que é quando o companheiro, né, pega um objeto, a gente vai aprofundar um pouco aqui nesse detalhamento, acesso às contas bancárias, ao dinheiro, ao cartão de crédito, à chave do carro, né, ou que quebra, danifica algum patrimônio da companheira. Essas atitudes, elas são configuradas como violência patrimonial, né? A própria posse do recurso da mulher é considerado uma violência patrimonial. Então, a gente precisa também trazer esse conhecimento para os nossos ouvintes. Também a violência moral, que é aquela quando a gente percebe e identifica uma desmoralização da pessoa, uma exposição, né, daquela mulher, e também a violência psicológica, que esse é um tipo de violência muito recorrente, difícil muitas vezes de ser percebido, né? Às vezes até pela própria pessoa que sofre o tipo de violência, mas que é uma violência que deixa marcas profundas, justamente porque ela não é percebida, mas ela tem uma capacidade de diminuir a pessoa, de destruir a autoestima, de diminuir a alegria, a energia, e que, por fim, ela não mata fisicamente, mas ela também mata fisicamente quando as mulheres cometem suicídio, quando elas atentam contra a sua própria vida. Então, antes de aprofundar, doutora, acho que a gente podia recorrer, né, falar um pouquinho desses 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz e que a senhora tem contato aí nos seus atendimentos. Sim. Então, Ana Paula, a primeira delas, que é a mais recorrente, é a violência física, né? Ou seja, qualquer tipo de violação à integridade física da mulher, né? Seja com tapas, arranhões, puxões, né? Salavancos, lesões corporais mais graves, chegando até, infelizmente, ao feminicídio, né? Então, qualquer lesão que vai contra a integridade física da mulher, aí a gente considera uma violência física. Então, ela é bem comum, ela é bem recorrente, e ela é que mais a gente vê nas notícias aí televisivas, né? No nosso dia a dia, é a violência física.
Agora, a violência psicológica, ela é tão grave quanto a violência física. E ela, como você falou anteriormente, às vezes ela é muito sutil. Às vezes a própria mulher não percebe que ela está vivendo uma violência. Por quê? Porque a violência psicológica, ela é entendida como qualquer conduta que diminua a autoestima daquela pessoa, né, ou que cause um dano emocional àquela mulher. Então, qualquer tipo de conduta que vá denegrir a imagem, que vai controlar as ações, os comportamentos, como crenças religiosas, perseguição. A mulher não tem liberdade para se portar, para determinar as suas condutas da forma que ela quer. Ela tem aquele marido, aquele companheiro ali do lado dela que vigia ela 24 horas e que coloca ela para baixo, né, sempre. Né? Então, ridiculariza, impede ela de ir e vir. Então, isso entra, todos esses tipos de conduta, isso vai entrar dentro da violência psicológica. Aqui a gente, se for fazer uma lista, assim, seriam muitos exemplos. Né? Então, a pessoa tem que pensar assim, eu estou conseguindo levar a minha vida da forma que eu gostaria de viver? Eu estou sendo tolhida em algum aspecto da minha vida? Então, se eu estou sendo de alguma forma tolhida, eu estou vivendo uma violência psicológica. Tá? A Doutora violência. Laura, Oi. só fazer um parêntese aqui antes da gente avançar para o outro tipo, que é importante também a gente falar que recentemente, só muito recentemente, a violência psicológica entrou como um crime no Código Criminal, né, no Brasil, porque antes também as mulheres passavam pela situação de violência psicológica e era muito difícil de ser caracterizado como que é, né? Então, isso colaborou com esse entendimento, isso ajuda? A Lei Maria da Penha, ela colaborou e temos também outros tipos de violência psicológica, né, que às vezes acometem crianças, adolescentes. Então, todos esses tipos de condutas, isso tudo veio a corroborar com o entendimento do legislador da importância dessa violência psicológica e que ela deve ser, sim, punida na esfera civil e penal. Tá? Através da responsabilização civil, na esfera civil. Uhum. Tá? Então, nós temos, sim, agora leis que protegem a mulher da violência psicológica. Isso é muito importante, viu, gente? Eu considero um avanço, porque a gente ficava, na verdade, um pouco a descoberto nessa questão da violência psicológica. Então, um avanço recente, mas extremamente importante para que se possa penalizar, né, os que cometem aí violência psicológica. Então, nós falamos da violência física, da violência psicológica. Agora vamos à violência sexual. A sexual também, Ana Paula, ela é muito praticada, principalmente entre os no casamento, né? Porque assim, a mulher ela não pode ser obrigada a praticar relação sexual. Então, o que o artigo fala? O que a lei fala? Que a conduta que constranja a mulher a presenciar ou a manter uma relação sexual, ou então que intimide a mulher, né, a praticar, ou que faça com que ela explore o corpo dela, né, ou seja, a prostituição. Qualquer tipo de conduta que a obrigue, tanto de forma omissiva quanto de forma comissiva, ou ação ou omissão, é uma violência sexual. Está dentro desse inciso 3 que fala da violência sexual. Então, não interessa se a pessoa é casada, está ainda numa relação matrimonializada, se ela vive com o companheiro dela, se ela não quer praticar uma relação sexual, ela não pode ser obrigada a praticar uma relação sexual. Tá? Então, se ela for obrigada, estamos diante de uma violência sexual. Ok?
Ok. Violência patrimonial. Violência patrimonial é muito comum nos nossos casos de divórcio, onde a gente tem que fazer o pedido de medida protetiva para a mulher. A violência patrimonial, como você falou anteriormente, é toda conduta que configure retenção, destruição de pertences pessoais da mulher, né? Controle dos recursos financeiros da mulher, né? Também ocultação de patrimônio, tá? Isso aí também é um tipo de violência patrimonial, que a gente vai entrar também numa outra esfera do direito civil, que a gente vai entrar na fraude e ameação, tá? Então, aquela pessoa, aquele marido, aquele homem, aquele companheiro que controla excessivamente a mulher na questão financeira, ou seja, a pessoa ela não tem liberdade nenhuma para gerir o seu dinheiro, ela está vivendo uma violência patrimonial, tá? Então, assim, a mulher tem que ficar muito atenta, tá? Porque a violência patrimonial é muito comum. Às vezes, o companheiro ou o marido já está, talvez, com uma segunda intenção de se divorciar, ele vai já dilapidando o patrimônio, né? Às vezes, vende um objeto ou outro que não tem que ter a anuência, a assinatura da mulher. Então, isso também já é um tipo de violência patrimonial, tá? Então, todo e qualquer objeto de uso particular ou da família, né, de ambos os companheiros ali, ou, né, entre o cônjuge, entre os cônjuges, que não tiver anuência da mulher para a sua alienação ou para qualquer outro tipo de negociação, a gente pode, né, estar diante aí de uma violência patrimonial. E uma outra violência tão importante quanto a violência psicológica é a violência moral, doutora Ana Paula. Tá? Porque a violência moral ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, ou seja, calúnia é quando você imputa àquela pessoa um fato que é tido como crime. Então, está lá no Código Penal, né? Difamação, ou seja, quando o homem ele imputa àquela mulher uma conduta ofensiva à sua reputação, então nós estamos diante de uma difamação, ou quando ele pratica uma injúria. A injúria ela vai contra a dignidade da pessoa humana em várias esferas, né? Que a Constituição nos protege. Então, a violência moral ela está diretamente ligada a esses 3 tipos penais: injúria, calúnia e difamação. Tá? Então, ela é diferente da psicológica. Tá? Doutora Laura, quando a gente fala, né, e reflete sobre esses tipos de violência, tem algo que é importante a gente considerar, que, na verdade, a nossa cultura, ela é uma cultura que naturaliza a violência contra as mulheres, né? A gente tem aí altos índices de incidência da violência doméstica e os reflexos disso são imensos. E isso tem muito a ver com a forma com que a sociedade, ou como fomos criados, né, em relação ao respeito a cada uma de nós mulheres. Então, em algumas audiências aqui que nós já promovemos e acompanhamos, nós recebemos diversos relatos, inclusive, assim, da ordem do absurdo, de manifestações de homens, de companheiros de algumas mulheres, que literalmente tratam a mulher como um objeto, né? Teve até uma juíza que um dia comentou aqui que num julgamento, estava fazendo um julgamento de um homem que era um agressor, e ele discorda da sentença dela, dizendo que ele não cometeu um crime, porque ele estava batendo na mulher dele, né? E isso traduz para a gente esse sentimento e esse entendimento de posse que se tem. Então, como que a senhora vê, diante dos casos que a senhora hoje acompanha, né, advogando, dos estudos que a senhora também aprofunda, como que a senhora vê e percebe essa questão dessa
nossa cultura, né, dessa cultura machista, dessa cultura conservadora, dessa cultura do desrespeito a nós mulheres. Como que a senhora percebe, como que a senhora pensa que a gente poderia trabalhar na superação deste entendimento? Na Paula, muito importante isso, porque a gente vem de uma cultura patriarcal, né? Ou seja, o nosso código anterior, de 1916, era um código totalmente patriarcalista, ou seja, o homem como o centro, o homem decidindo pela mulher, né? Até a nossa luta aí por outros direitos foram conquistados. Mas com o advento da Constituição de 88, nós temos agora um Estado democrático, né? Estamos na construção, né, de um Estado democrático, onde homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E nós tivemos uma mudança em 2002 do nosso Código Civil. Então, o nosso Código Civil ele deixou de ser um código conservador e passou a ser um código voltado justamente para a democracia, a dignidade, né, da pessoa humana, ou seja, o reconhecimento aí dos direitos da mulher, né, em todas as suas esferas. Realmente é uma questão cultural. A gente vê a Constituição, ela foi em 1988, nós estamos em 2022, e até hoje nós temos uma cultura machista muito forte. Isso, para nós que lidamos com esse tipo de luta, de combate, esses tipos de violência, para a gente isso é muito... Isso nos agride muito, porque às vezes... nas nossas relações sociais, a gente verifica pessoas até próximas da gente cometendo, né, esse tipo de discriminação ainda contra a mulher. Nós estamos no caminho certo, nós temos uma boa legislação que protege, nós temos uma Constituição que assegura todos os nossos direitos. Então, eu acho que toda e qualquer violação ao direito, algum direito de personalidade que nós temos, né, a gente tem que recorrer ao judiciário mesmo. E são com esses movimentos, com essas mudanças sociais, que as novas jurisprudências vão sendo construídas e que vamos consolidar o que está lá na Constituição nos garantindo, sabe, doutora Ana Paula? Então, a gente sofreu algum tipo de violência, não ficar calada, entendeu? Correr atrás dos nossos direitos, sabe? Destacar aqui, doutora Laura, que em termos de legislação, a Lei Maria da Penha, que é a lei, né, que versa sobre a questão da violência doméstica, ela é considerada a segunda melhor legislação do mundo, né, em relação à questão da violência doméstica. Porém, gente, nós estamos num país, o Brasil, que ocupa o 5º lugar de maior incidência de violência contra as mulheres. Eu trouxe alguns dados aqui, doutora Laura, que são muito importantes da gente conhecer. Por dia, aqui em Minas Gerais, cidades são de Minas Gerais, por dia são registrados cerca de 400 boletins de ocorrência de violência doméstica. Esses dados foram dados compartilhados pela Secretaria de Segurança e Justiça do nosso estado, e nós sabemos que os casos de violência, muitos deles não são registrados, os boletins não são feitos, por inúmeros fatores, desde a falta de estrutura, da falta de segurança que a mulher tem, como também desconhecimento dos tipos de violência. Por média, nós temos cerca de 13 feminicídios que são registrados e acontecem por mês no nosso estado. Tem um dado que me chama muito a atenção, doutora, que mostra que 90% dos casos de feminicídio, em 90% dos casos de feminicídio, as vítimas não tinham registrado sequer um boletim de ocorrência e nem pedido uma medida protetiva. Ou seja, desse volume grande, né, de 13 feminicídios por mês, 90% as mulheres não tinham pedido de ajuda.
não tinham pedido de ajuda e nem registro das ocorrências. A pesquisa Data Senado, que foi publicada agora em dezembro, ela revelou que 70% das mulheres, quando elas são questionadas, afirmam conhecer pouco ou desconhecer a Lei Maria da Penha. 70% conhecem pouco e 12% dizem não conhecer nada. Então, eu acho que trabalhos como esse que a senhora desenvolve, que eu desenvolvo em frente à Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na Assembleia, lives como a nossa, que elas são extremamente importantes, porque é um percentual muito grande das mulheres, e aí a gente pode entender que é da nossa população no geral, não conhece com profundidade a lei. 27%, doutora, das mulheres que declaram já ter sido vítimas de violência doméstica. Então, é um percentual muito grande. Um outro dado aqui importante é que 34% das mulheres que são vítimas de violência doméstica dependem financeiramente dos seus agressores. E esse é um grande problema que a gente enfrenta para quebrar o ciclo de violência, né? E aqui eu queria chamar a atenção também para a importância dos registros, porque políticas públicas, aí na perspectiva mais da política, as políticas públicas elas são construídas, elaboradas e financiadas pelo Estado, pelo governo federal, pelas prefeituras, a partir dos dados. Então, sem dados, é muito complicado da gente consolidar atendimento, né, para a nossa população. Então, a gente sempre procura dizer da importância de registrar as ocorrências para também subsidiar a necessidade de empenho de recurso público para o atendimento às mulheres que são vítimas, né? Então, são dados importantes aqui. A gente tem também, nesse sentido, uma crescente da violência contra as mulheres no namoro, né? Quando as mulheres estão ali naquela fase de conhecimento, de novas descobertas dos seus relacionamentos, e a gente tem a nossa juventude passando também por uma naturalização desse tipo de violência, inclusive no namoro. Sim. Doutora, pode falar. É muito importante isso que você falou. Às vezes a mulher ela tem uma dependência financeira ali do seu agressor, né? Então, às vezes, ela não faz a denúncia. Temos também muitas subnotificações, ou seja, o número ele é bem maior do que chega até a gente, né? E muitas vezes, o que chega muito para nós advogados? O agressor geralmente ameaça, né? Você vai ficar sem ter condições, eu não vou te dar pensão alimentícia, eu vou matar sua família, você vai viver um inferno. Então, isso são frases que são recorrentes. Então, todos os clientes que chegam até mim, todas as mulheres que chegam até mim, demoraram um tempo para poder tomar a decisão, sabe? Porque tinha medo. Como é que eu vou, ainda mais quem tem filho, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar meu filho até eu conseguir uma decisão de pensão alimentícia, que é um ponto que lá na frente nós vamos tratar, né? Então, eu gostaria de falar para todos que estão ouvindo que não se calem, denunciem, porque a própria lei já tem a previsão legal aí, né? Pela Lei Maria da Penha, a gente já pode fazer o pedido de pensão alimentícia. A gente já pode fazer o pedido de afastamento do lar, né? Então, é muito importante isso que você falou. Muitas pessoas, com medo, elas ficam ali vivendo a violência. Eu atendi uma vez um caso que me chamou muita atenção, uma senhora, Ana Paula, uma senhora de aproximadamente 60 e poucos anos. Ela viveu violência psicológica durante muitos anos. E o ex-marido praticava da seguinte forma: ele traía ela com outras mulheres, então ele chegava, ele mostrava provas da traição, isso era uma das práticas, e falava com ela assim: trair você com essa pessoa, porque você é feia,
você é isso, você é aquilo, eu estou com você por causa do dinheiro, porque você é funcionária pública. Então, eu nunca vou encostar a mão em você, mas eu vou deixar marcas em você. Então, essa senhora me procurou, nós conversamos, eu expliquei que ela vivia violência, né, que ela precisava se afastar. Ela foi ter coragem, depois de uns 3 anos, de ingressar com pedido de medida protetiva e depois de divórcio, porque ela também sofria ameaça por parte dele, sabe? Se ela entrasse com o divórcio. Então, são fatos que acontecem que a pessoa fica ali impotente, né? E você falou uma coisa muito importante, começa às vezes no namoro o ciclo da violência. Então, é muito importante a mulher, ela perceber se aquele relacionamento que ela está vivendo é um relacionamento abusivo. Porque, às vezes, o abusador, ele começa um relacionamento super protetor, muito gentil, né? Assim, muito solícito. A pessoa entende que aquilo é carinho, que aquilo é gesto de amor. Mas, com o tempo, aquele gesto de amor, de carinho, na verdade, é um controle excessivo que a pessoa tem sobre a vida da outra, né? E nós temos, Ana Paula, eu tive o cuidado de olhar no Tribunal de Minas, nós temos jurisprudência, sim, reconhecendo a aplicabilidade da Lei Maria da Penha contra a mulher em fase de namoro. Então, nós temos várias decisões do nosso Tribunal Mineiro. Eu vou te pedir licença para ler uma ementa que fala: apelação criminal, violência doméstica contra a mulher, namoro, vulnerabilidade, presunção, aplicabilidade da Lei Maria da Penha, palavra da vítima, especial relevância, condenação mantida, indenização, efeito da condenação, manutenção. Ou seja, condenou pela Lei Maria da Penha, ainda foi condenado civilmente a pagar dano moral. Então, no período de namoro, bastou ter uma relação afetiva. Se houver práticas de violência doméstica, a mulher pode sim pedir medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha. Pois é, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Assim, eu tenho ficado muito assustado, sabe, doutora Laura, com os registros e com o volume de casos, inclusive de feminicídio, de jovens, né, de 20, 22 anos, 21 anos, porque, de repente, terminou o namoro, porque não quis continuar, né, ou porque descobriu que não era bem aquilo que ela estava imaginando. E essas meninas, elas têm perdido a vida. E aí eu vou fazer um registro aqui. Nós estamos com uma mãe que está acompanhando conosco aqui a live, a Fernanda. A Fernanda é mãe da Esther, que infelizmente, doutora, no ano de 2020, ela foi assassinada pelo namorado. E aí, a Fernanda, ela, né, mãe da Esther, perdeu a filha muito jovem, numa situação muito cruel, porque ela foi assassinada na frente da mãe. E a Fernanda transformou e vem tentando, né, lidar com a dor da perda prematura da filha, numa situação covarde, em luta para que outras meninas, para que outras mulheres não passem, né, nem de perto que ela passou. Sim. E ela enviou aqui para a gente uma pergunta ou um comentário que acho que vale a pena a gente debruçar aqui um pouquinho. Ela diz assim: precisamos de mudanças nas nossas leis para que possamos acreditar na justiça, porque a lei do feminicídio não funciona. Ela é muito branda para a vítima e para nós da família da vítima. Aí, doutora, eu queria saber, fazer uma pergunta curiosa e difícil. De fato, a legislação, na sua percepção, ela é efetiva? O que nós podemos fazer em termos de mudança para as fragilidades ou para as deficiências dessas leis? Elas têm a eficiência, elas são eficazes? Uhum. Doutora Ana Paula,
infelizmente, ela não é totalmente efetiva. Ela traz, sim, uma efetividade no momento que a vítima ela tem ali um apoio da delegacia para, de imediato, se ela precisar, né, de ser acolhida em algum local, né, nos centros para mulheres que não podem retornar para casa, também, no caso de uma remoção, elas podem contar. Entretanto, a gente verifica que nós não temos, na verdade, políticas públicas efetivas no tocante à segurança dessas vítimas e de seus familiares. Por quê? A gente pode até conseguir uma medida protetiva, afastar o agressor da vítima. Entretanto, nós não temos uma segurança ali daquela vítima. A gente não tem polícia suficiente, efetiva, para dar uma cobertura para aquela vítima, né? Porque na maioria dos casos o agressor responde em liberdade, na maioria, né? Alguns casos não, né? Dependendo da gravidade, eles ficam reclusos, mas a maioria dos casos, quando ocorre violência psicológica, outros tipos de violência, o agressor responde em liberdade. E eles burlam muito a lei, eles tentam descumprir a medida protetiva. Então, na verdade, a lei ela tenta trazer essa efetividade para as mulheres, mas a gente vê que na prática a gente falta instrumento, falta no nosso país até estrutura mesmo física, pessoas para poder aumentar esse aparato aí policial para dar essa segurança efetiva aí para essas mulheres, sabe? Pois é, prova disso, doutora Laura, é que aqui, por exemplo, no estado de Minas Gerais, nós temos 853 municípios, né? Uhum. E existem hoje apenas 71 delegacias especializadas no atendimento à mulher, as DEANs, né? Então, a gente percebe aqui um certo desequilíbrio de um atendimento especializado para as nossas mulheres. Dos 853 municípios, dos 825 não tem nenhum centro de referência de atendimento à mulher. Então, falta muito estrutura de acolhimento, de orientação, né, de proteção para essas mulheres. Eu estava ontem numa visita no Vale do Aço e conversando com vários grupos de mulheres, e aí tem um grupo lá que faz acolhida a essa mulher, uma casa de proteção. Mas a nossa conversa ontem, ela se dava da seguinte forma: no entorno de todo o Vale do Aço Mineiro e de todo o Vale do Rio Doce, só existe uma única casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. Uma região grande, populosa, né, com um alto índice de violência, a gente tem apenas uma única casa para acolhimento. Então, numa situação limite, onde a mulher precisa, por exemplo, sair de casa, e às vezes sair de casa também significa sair de casa com as crianças, com os filhos, ela não tem como ser acolhida. Então, tudo isso colabora para que haja uma dificuldade de registrar qualquer tipo de ameaça ou até mesmo crime propriamente dito. Curioso também, doutora Laura, eu tive a oportunidade durante o mês de março visitar várias escolas para conversar com os alunos sobre violência doméstica. E teve um aluno que fez um comentário que me provocou bastante, que ele disse assim: é verdade, deputado, a mulher vai lá e faz o registro da medida protetiva, e aí o homem tem que ficar lá 100 metros, 200 metros, 500 metros de distância. Mas qual que é a velocidade da bala que está no revólver dele? Será que ela não percorre mais distância do que isso? Ele não precisa estar perto, né, para atentar contra a vida daquela mulher. Então, a gente passa por esses problemas, né,
que às vezes dificultam muito a nossa lida com essa proteção. E é por isso que a gente, no campo da política, especialmente eu nesse mandato, tenho trabalhado com perspectivas que são a curto e médio prazo, para a gente poder mudar, principalmente, a cultura. Eu apresentei um projeto de lei na Assembleia, inclusive, a gente deve apreciá-lo em plenário nos próximos dias, que é um projeto que inclui noções da Lei Maria da Penha no currículo escolar, dentro da escola, mas não é para a gente poder tratar isso num único dia, num único mês, né? Porque a violência ela é algo cotidiano, então é para a gente discutir isso ao longo de todo o ano, para que os nossos adolescentes, as nossas adolescentes e jovens, que eles possam conhecer os 5 tipos de violência, conhecer o que a Lei Maria da Penha traz, as medidas protetivas, aonde pedir ajuda, aonde denunciar, porque eu acho que essa conscientização, não só das mulheres, mas principalmente dos meninos, dos adolescentes, dos jovens, dos homens, que eles estão cometendo um crime. Né? E eu acredito muito no poder da educação, no poder transformador que a educação tem. Muito importante, deputada, esse projeto de lei, uma vez que, às vezes, o próprio aluno, ele vivencia dentro da casa dele a violência doméstica, ele vê, às vezes, ele presencia o pai agredindo a mãe verbalmente, né? Então, assim, é muito importante ele ter essa referência de que isso não pode, isso é crime, né? E tem uma lei que pune de forma severa, né? Então, realmente, muito importante esse projeto. Tem uma outra iniciativa que nós tomamos aqui também na Assembleia, no meu mandato, que foi, inclusive hoje é lei no nosso estado, é a Lei 23.680, que é a lei que cria o Banco de Empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica. Essa legislação, doutora Laura, eu produzi muito a partir da escuta de diversos grupos femininos, e quando a gente tratava da questão da violência, eles traziam esses dados, que inclusive a pesquisa que mostra de uma dependência financeira. O Banco de Emprego hoje é uma política pública implantada pelo governo atual aqui no estado, é pioneiro em âmbito estadual, né? No Brasil é o primeiro estado que tem essa política pública. Nós agora estamos na fase de fiscalização, de acompanhamento, né, da implementação da lei, mas o objetivo principal é oportunizar uma oportunidade de emprego para essas mulheres que são vítimas de violência doméstica, para colaborar com a quebra do ciclo de violência. Sim. Porque o emprego, né, a oportunidade do trabalho, ela é muito mais do que apenas o salário, o dinheiro que a gente recebe, né, no final, no começo de cada mês. Tem a ver com a elevação da autoestima, com a oportunidade de contato com outras pessoas, com o sonhar com uma nova perspectiva de vida, né? Então, a gente tem esse trabalho que o nosso mandato fez, de elaborar um projeto, trabalhar a apreciação, é lei, e agora a gente está fiscalizando isso. E eu acredito ser iniciativas extremamente importantes, que são a médio prazo, né? Mas eu acredito que num futuro próximo, a gente pode ter as mulheres com melhores condições de enfrentar essa dificuldade da violência doméstica, né? Porque, infelizmente, gente, a casa, o lar, que deveria ser o espaço mais seguro para nós, sim, ele está revelado o espaço mais inseguro para mulheres e meninas, né? Nossa, deputada, um projeto muito importante esse, tendo em vista que mais da metade das mulheres, às vezes, tem uma dependência financeira, né, econômica, são pessoas do lar, né? Então, muito bacana e muito importante essa divulgação para quebrar mesmo esse ciclo de violência e para oportunizar mesmo a efetivação da dignidade dessas mulheres, né? Porque restabelece sonhos, restabelece projetos, né? Restabelece várias oportunidades de vida. Doutora Laura, infelizmente, nosso tempo aqui está se esgotando, mas antes da gente encerrar, vamos falar aqui como que as pessoas podem denunciar, onde que elas
podem recorrer, quais os telefones, como que a gente pode orientar aqui, né, no caso de uma denúncia de um pedido de socorro. Sim, elas podem ligar no 180, elas podem procurar uma delegacia especializada, se na cidade não tiver uma delegacia, né, de polícia. Ela pode também procurar um advogado, né, que o advogado pode ali orientá-la, acompanhá-la. Ela pode ir também sozinha na delegacia, conforme eu havia falado. Então, ela tem que, de alguma forma, tentar pedir socorro. Nem que seja através de alguém, de um vizinho, né? Alguns códigos, porque na época da pandemia tinha até códigos aí, né? Porque aumentou muito a incidência de condomínios também de violência. Então, assim, ela tem várias. Hoje a gente tem a delegacia virtual aqui também, né? Em Minas Gerais, a gente tem um acesso por aplicativo que pode ser feito, inclusive a delegacia virtual foi um projeto que nós, deputados, votamos no decorrer da pandemia, como também uma estratégia para auxiliar as mulheres que precisavam pedir socorro, porque imagina que elas estavam dentro de casa, muitas vezes ali com o agressor, porque todo mundo teve que se recolher, né? Sim, e elas sim. sem como sair para poder pedir uma ajuda. Então, a delegacia virtual veio nesse sentido. Ela pode, através do aplicativo, registrar o boletim de ocorrência e até pedir uma medida protetiva. Né? Então, são iniciativas que a gente acabou pensando, elaborando, nessa perspectiva de salvar, né, a vida das mulheres. E aqui, doutora, vale também uma reflexão. Esse negócio que a gente, inclusive, falava muito, né, no passado, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente, enquanto sociedade, a gente tem que entender que a proteção da vida da mulher é responsabilidade de todo mundo. Sim. Né? Dela, do homem, do vizinho, da mãe, do pai, do amigo. Então, não tem essa mais de que se mete a colher. Né? Eu costumo até dizer, colher, quem briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Então, escutou um barulho estranho em casa, todo mundo sabe identificar quando um copo caiu ou quando alguma coisa está sendo arremessada. Quando há um grito de socorro, né? Então, vizinhança, vamos ficar atenta e a salvar a vida dessa mulher. Tem um caso muito emblemático aqui que aconteceu, salvo me engano, no Rio, de uma advogada que conheceu um namorado pela internet, né? Um rapaz pela internet, e ela recebeu esse rapaz em casa e passou horas e horas e horas apanhando de uma pessoa que ela estava conhecendo pessoalmente pela primeira vez. Sim, e essa mulher, desse caso, ela só teve condições, doutora, de ir para o Fantástico, de falar em várias mídias sobre a situação dela, porque um vizinho de condomínio chamou a polícia, que percebeu que estava acontecendo algo estranho. Então, se esse vizinho não tivesse tido essa prontidão, provavelmente ela entraria para a estatística triste de mais um feminicídio, né? Sim. Então, vou aproveitar aqui a nossa oportunidade de falar para todo mundo. Gente, é responsabilidade minha, enquanto deputada, enquanto mulher, enquanto cidadã, é responsabilidade da doutora Laura, da Aline, que está aqui conosco, mas é responsabilidade de todo mundo, né? E a gente precisa fazer essa força-tarefa nesse enfrentamento e na proteção da vida das nossas mulheres. Doutora Laura. É mesmo, deputada, quando a gente percebe que às vezes a pessoa próxima, a gente está num relacionamento abusivo, próximo de violência, a gente falar com a pessoa, né? A gente orientar para que isso não vire, né, uma violência mais grave ali, né? Então, a gente tem esse dever mesmo. Não deu tempo da gente falar mais sobre a lei, né? Mas a gente, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar mais na lei, nas medidas protetivas, né? Sim. Vamos fazer as considerações finais, doutora Laura? Se a senhora quiser pincelar algo sobre a lei, passar aí brevemente pelas medidas. Eu acho muito importante a gente falar quais são as medidas protetivas, porque a maioria das mulheres não sabem, né? Então, elas podem ser requeridas lá no momento que ela está na delegacia, né, fazendo o boletim de ocorrência dela.
Então, ela pode pedir a suspensão do porte de arma, se o agressor for militar. Ela pode pedir o afastamento do lar do agressor, proibição de determinadas condutas, por exemplo, entrar em contato pelo WhatsApp, por e-mail, por meios eletrônicos, aproximação, né, dela, 100 metros, 200 metros. Às vezes também pedir proteção para os familiares, né, para os pais dela, para os irmãos, que às vezes o agressor... A família também fica muito ameaçada. Fica muito ameaçada. Frequentar determinados lugares, então ela pode descrever quais lugares são habituais dela, às vezes o local de trabalho dela, locais que ela leva, às vezes, né, o filho em determinado lugar. Então, ela proibir, ela pode pedir prestação alimentícia, ela já pode fazer esse pedido, tá? E se for caso mais grave, onde a violência se estender aos filhos, ela pode pedir também essa suspensão da visitação. E depois, na delegacia especializada de menor, ela pedir medida protetiva para os filhos. E a pensão alimentícia, geralmente, na delegacia, eles não informam. Então, é muito importante ela saber que no boletim de ocorrência, na declaração, ela pode pedir a pensão alimentícia. O juiz tem 48 horas para poder deferir esses pedidos. Se ela não tiver condições de retornar para a casa dela e não tiver um familiar, ninguém que ela pode pedir abrigo, e eles vão encaminhá-la aí para um abrigo, né, daquela cidade, daquela comarca. E é muito importante, doutora, a senhora falar sobre a questão da pensão alimentícia, né, na hora que ela está ali requerendo a medida protetiva, porque esse é, inclusive, um dos argumentos mais utilizados pelos companheiros para dificultar ou intimidar a mulher de fazer um pedido de medida protetiva. O pedido, né? Essa é uma das... pode ser feito na hora, se a autoridade policial falar esse pedido, porque geralmente eles falam, esse pedido tem que ser na vara da família, na ação de divórcio, na ação de dissolução de união estável. Não, está na lei da Maria da Penha, artigo 22, eu gostaria que fosse requerida a pensão alimentícia em tantos salários mínimos, ou um salário mínimo, dependendo da realidade ali da vítima. Ok, doutora? Então, ela pode pedir e deve pedir, no momento que ela está fazendo a declaração dela. E no mais, gente, não se calar, não ficar... sair desse ciclo de violência, sair do ciclo de violência. Né? Nós temos que saber o nosso lugar, nós temos que saber que somos pessoas que temos, né, os mesmos direitos, temos que ser respeitadas em todas as nossas esferas. Então, não aceitar nenhum tipo de violência, nem uma piadinha de mau gosto. Era o que eu ia falar aqui, doutora. A gente, às vezes, deixa passar, né, uma piadinha, às vezes até um gestual, né? A gente viu recentemente aquele deputado de São Paulo fazendo uma fala em relação às mulheres ucranianas, né? Dizendo que elas eram fáceis porque são pobres. Sim. E eu falei outro dia com um grupo de pessoas, inclusive ontem a gente estava fazendo uma reunião de mulheres, eu falei, olha, eu aposto que diversos colegas daquele deputado, quando receberam aquele áudio não era para a gente ouvir, né, gente? Era um áudio restrito, entre um grupinho. Então, eu aposto que quando aquele grupinho recebeu a mensagem, o áudio, muitos devem ter rido, devem ter achado graça daquele comentário. E a gente vai mudar essa história a partir do momento que a gente não achar graça, que a gente repreender esses comportamentos, em que a gente perceber um colega fazendo algo dessa natureza, naturalizando a violência, e a gente tomar a atitude de fazer um comentário, falar, olha, isso não foi legal, isso que você falou não tem graça, isso é desrespeitoso, isso é criminoso, porque às vezes as pessoas também toleram o crime, né? E esse é um outro grande problema que a gente enfrenta.
E vai ser melhor ainda, não ouvir doutora músicas Laura. também que fazem apologia à violência à mulher. Apologia, Né? exatamente. Hoje, assim, muitas vezes a gente não presta atenção na letra da música, está ali dançando, sambando, algo que é, assim, completamente desrespeitoso, né? Eu sempre falo também, trago exemplos de músicas que a gente, né, são corriqueiras de serem ouvidas e que são verdadeiros, assim, convites ao crime, né? Estímulo Convites ao ao crime. crime. Doutora E a Laura, mulher como quero objeto, né? A mulher como objeto. Então, isso a gente não pode permitir, né, doutora Ana Paula? A gente tem que repudiar porque faz parte desse processo, inclusive, de educação. E bom também será quando nós tivermos os homens, né, conectados com essa nossa discussão. Porque quando um homem fala com outro que determinado comportamento não foi adequado, é desrespeitoso, em geral, ele detém maior respeito daqueles que estão falando, porque são iguais, né? Quando um igual fala com o outro, ele costuma ter maior respeito, assim como é para nós também, mulheres, né? Então, a gente aproveita a oportunidade para convidar também os homens para estarem conectados conosco. Todos nós, homens e mulheres, somos sujeitos de direitos e deveres e de respeito, merecemos respeito, né? Então, a gente convida aqui porque quem mais agride, né, o maior perfil que agride as mulheres são os homens. Então, a gente precisa que eles estejam também entendendo esse processo e nos ajudando a lutar contra. Doutora Laura, quero muito agradecer, né, essa oportunidade desse bate-papo. Foi bastante rico aqui para a gente. Eu peço desculpa, tem vários comentários aqui que eu não dei conta de trazer, de ler. Agradecer a Aline pela tradução e dizer que a gente segue aqui no mandato comprometido com o enfrentamento às violências e disponíveis para fazer outros debates, para poder aprofundar nas questões, de modo a colaborar para que a nossa sociedade seja, de fato, uma sociedade justa, igualitária para todos e para todas, com muito respeito. Então, te agradeço profundamente, viu, doutora Laura? Eu que agradeço e parabenizo aí pelo mandato, pelos projetos, pelas políticas públicas, todas que você está aí nos representando muito bem, tá? Foi uma honra para mim, viu? Conhecê-la melhor, conhecer os seus projetos e, se Deus quiser, teremos outras oportunidades, né, de outros debates. Com certeza. Já fica aqui o convite, nós vamos realizar nas próximas semanas algumas audiências públicas para falar mais profundamente sobre esses assuntos, sobre esses temas, e aí a senhora será certamente uma das nossas convidadas aqui para estar conosco na Assembleia, tá bom? Obrigada. Aproveitar. Eu queria também fazer um convite. Amanhã, às 9 da manhã, pelo Instagram da Comissão de Direito de Família da OABMG, eu vou fazer uma live pocket de 20 minutinhos sobre bullying escolar. Como combater o bullying escolar. Tá? Então, eu convido a todos aí no Instagram da Comissão de Direito de Família da OABMG. Muito bem, vamos nos conectar lá. E eu não posso encerrar aqui sem agradecer a presença, saudar e cumprimentar a Ludmila, né, que é a sua irmã, Ludmila, que é farmacêutica, que eu tive a oportunidade de conhecer lá no município de Teófilo Otoni, se conectou aqui conosco e me falou com muito orgulho, viu, doutora Laura, da irmã dela, que é uma advogada, militante aí na defesa dos direitos da mulher, e ela está aqui com a gente. Então, Ludmila, obrigada pela oportunidade de conhecer de fato a Laura, que é uma mulher assim surpreendente, divina e que vem nos inspirar, né, nesse desafio que a gente tem, que é um desafio social, né? A questão da violência contra a mulher é uma questão que tem impactos múltiplos, não só na perspectiva individual da vida da mulher, mas como na família e na sociedade como um todo. Sim, obrigada. Gente, obrigada, boa noite, até a próxima oportunidade. Boa noite, obrigada, Aline, pela produção.